canal. Existe pobreza na Alemanha ou todo mundo é rico por aqui? Oi, gente! Eu sou Yasmin, sou enfermeira e moro na Alemanha há 5 anos. E por aqui a gente fala de vida fora do Brasil, viagens pelo mundo. Então, se esses são temas que te interessam, já se inscreve aqui no canal, em algum lugar desta tela, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo de hoje tem um teor um pouco mais informativo. Muitas pessoas vêm através do meu Instagram, inclusive me segue lá, Yasmin no Mundo, e me fazem as seguintes perguntas. Mas Yasmin, existe pobreza na Alemanha? Yasmin, tem gente pobre na Alemanha? Yasmin, tem favela na Alemanha? E eu tô aqui para responder essa, várias outras perguntas e ainda explicar o porquê. Eu já adianto a resposta dizendo que sim. Infelizmente, existe pobreza na Alemanha. E devo dizer que ela, inclusive, está crescendo. Mas, primeiramente, vamos estabelecer o que significa ser pobre na Alemanha. O que o governo alemão ou os economistas alemães definem como pobreza aqui na terra da Germânia. Existem vários fatores que determinam se alguém é ou não pobre na Alemanha. Eu vou trazer o mais básico, que é valor de renda. Mas existem vários outros e se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo. Mas basicamente, se você é um indivíduo sozinho e tem uma renda líquida, ou seja, depois dos descontos, mensal igual ou inferior a 1.150 euros por mês, você é considerado pobre. Eu também já adianto que não tem a menor necessidade de converter esse valor. Ah, Yasmin, mas 1.000 euros são 6.000 reais. 6.000 reais é um bom salário. Não é. Por quê? Quando você mora fora do Brasil, por exemplo, aqui na Alemanha, você vai ganhar em euro, que é a moeda aqui da União Europeia, e vai gastar em euro. Você não está ganhando em euro e gastando em reais, por exemplo. Então, isso significa que não faz o menor sentido ficar convertendo esse valor, tá bom? Voltando ao assunto, é lógico que existem várias pessoas aqui na Alemanha que estão em situação de pobreza, ou inclusive ganham até menos do que 1.150 euros, ou pessoas que nem têm renda. E isso eu já vou explicar bem direitinho. Desde a pandemia, lá em 2019, 2020, e principalmente desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, a economia alemã está passando por um período bem complicado. A gente aqui na Alemanha está sofrendo com o preço da inflação e com o aumento dos preços gerais das coisas. Isso significa que os aluguéis aumentaram de valor, comida e itens básicos como farinha, pão, leite, ovos, legumes, verduras. Tudo isso ficou bem mais caro. Aí no Brasil, eu tenho certeza que as coisas também aumentaram de preço por causa da pandemia, das guerras, enfim. O mundo inteiro está uma zona. Porém, aqui na Alemanha, não é diferente. E esse aumento dos preços deixa a vida de todo mundo e principalmente de quem é pobre na Alemanha ainda mais difícil. Ah, mas Yasmin, tem favela na Alemanha? Aqui, a gente não tem aquele visual típico das favelas que a gente conhece no Brasil. Casas com pouco acabamento, em periferias mais distantes ou então inseridas no meio da cidade, mas que possuem problemas de saneamento básico, por exemplo, falta de recursos. Isso a gente não vê por aqui. Porém, existem sim alguns bairros e algumas regiões das cidades que eles chamam de bairro problema ou bairros problemáticos. Nesses bairros, a gente não vai ter essas construções típicas das favelas brasileiras. Porém, são regiões onde os aluguéis são bem mais baratos e, consequentemente, as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas vão para essas regiões. Além disso, nessas regiões a gente também percebe um aumento dos índices de criminalidade, vandalismo, abuso de drogas e outros problemas sociais. Isso porque as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas na Alemanha, assim como no Brasil, passam por muitos problemas sociais. Têm dificuldade em inserção social, dificuldade em arrumar empregos melhores e poder ter uma melhor condição de vida. Isso faz com que toda aquela questão social se agrave e gerando mais problemas, como eu disse, como o vandalismo, o abuso de drogas, enfim.
O governo alemão possui vários auxílios para tentar amenizar essa situação. Então, se você está desempregado ou se você alega que não tem condições de manter a sua vida básica, alimentação básica, moradia básica, o governo alemão tenta dar um jeito de auxiliar você. Porém, infelizmente, esse auxílio não é muito grande e ele também não ajuda tanto quanto poderia. Então, esses auxílios que o governo alemão oferece a pessoas em situação de rua, usuários de drogas ou pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, nem sempre são suficientes para ajudar essas populações e reinseri-las no nível de bem-estar social. A população pobre da Alemanha já ultrapassa os 13 milhões de pessoas. Mais ou menos 1 a cada 6 pessoas na Alemanha é pobre. Infelizmente, os mais afetados pela pobreza são os imigrantes. A gente vê muito imigrante passando por situações difíceis aqui na Alemanha e em vários outros países. Isso porque, para um imigrante, é bem mais difícil conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Você tem a barreira da língua, você tem também barreiras burocráticas e até mesmo o racismo e a xenofobia, que impedem as pessoas de conseguir se inserir devidamente dentro da sociedade alemã. A gente vê muitos imigrantes que saíram de suas terras natais em busca de uma vida com condições melhores ou até mesmo fugindo de guerras. E, infelizmente, quando chegam aqui, acabam encontrando várias barreiras, como essas que eu citei antes, como burocracias, racismo, enfim, que impedem essas pessoas de ter, de fato, um bem-estar social. Outra população que é muito afetada pela pobreza aqui na Alemanha são os idosos. A Alemanha tem um programa de aposentadoria um tanto problemático. Vai por mim, se você acha o programa de aposentadoria brasileiro ruim, é porque você não conhece o programa alemão. Basicamente, se você não fez um bom pé de meia ao longo da sua vida, investimentos ou comprou uma aposentadoria privada para complementar a sua aposentadoria pública, você provavelmente vai passar dificuldade financeira na velhice. Isso porque aqui na Alemanha, a aposentadoria ela é apenas uma pequena porcentagem do seu salário que você recebeu ao longo da sua vida. Além disso, aqui é permitido que uma pessoa receba menos do que um salário mínimo como aposentadoria, o que não é permitido no Brasil. Ou seja, o salário mínimo hoje, em 2024, aqui na Alemanha, são de aproximadamente 1.500 euros bruto, ou seja, antes dos descontos. E a aposentadoria pode sim ser inferior a esse valor. Além disso, a aposentadoria aqui na Alemanha não tem correção com a inflação. Enquanto no Brasil a gente tem correções com a inflação com o passar dos anos, aqui na Alemanha isso não existe. Então, se foi determinado ao se aposentar que você vai ganhar, por exemplo, 1.000 euros todos os meses, isso significa que em 10 e 20 anos você vai continuar ganhando os mesmos 1.000 euros. Independente se a inflação subiu a beça, se o preço das coisas estourou a boca do balão, não interessa. A aposentadoria não vai ser corrigida com a inflação. Assim como o imposto de renda alemão, a aposentadoria é todo um universo cheio de burocracias e cheio de detalhezinhos, que eu admito que não vou saber explicar para vocês. Então, se vocês têm maior curiosidade sobre esse tema, eu sugiro que vocês busquem ou um especialista em aposentadorias ou sites oficiais do governo alemão para poder tirar essas dúvidas. Eu realmente só posso falar da minha experiência. E pelo que eu olho na minha carta que recebo todos os anos, da minha carta de aposentadoria, eu já sei que o valor não vai ser grande coisa. Não é incomum conhecer pessoas que se aposentaram e não puderam parar de trabalhar porque senão elas não iam ter condições de se sustentar. Lembrando que a idade para aposentar aqui na Alemanha é de 67 anos. Eu, inclusive, tenho alguns colegas de trabalho que já se aposentaram, mas que não conseguem parar de trabalhar por motivos financeiros. Seja porque não conseguiram juntar tanto dinheiro ao longo da vida ou não fizeram uma aposentadoria privada, por exemplo, para complementar esse valor.
No geral, a Alemanha é um país que tenta sim diminuir essas diferenças sociais, dando auxílios e ajudando pessoas em situações vulneráveis e difíceis, como pessoas em situação de rua, usuários de drogas, pessoas abaixo da linha da pobreza ou até mesmo idosos que estão passando por dificuldades financeiras. Porém, esses auxílios, apesar de muito bons, nem sempre são o suficiente para suprir as demandas que essas populações possuem. Então, acaba não ajudando no final das contas tanto quanto poderia. Então, com isso, a gente consegue entender que apesar de ser um bom país e um país que tenta amenizar as dificuldades, a Alemanha está longe de ser perfeita. Mas afinal, nenhum lugar é, né? Os pobres aqui, no geral, não passam fome, mas também não têm condições de comprar nada além do mínimo. As pessoas aqui nem sempre vão precisar morar na rua, mas elas talvez não tenham dinheiro para pagar o aquecimento das suas casas. Entende como a pobreza aqui ela é mais relativa? Ela não é tão extrema, mas ela também não deixa de existir. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido informativo, que vocês tenham conseguido compreender melhor a realidade das pessoas aqui na Alemanha. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, que eu vou ficar muito feliz. Se tiver alguma dúvida, elogio, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu também vou ler com todo o carinho do mundo. Um beijo, até a próxima e tchau!